Bom, o objetivo dessa aula é a gente analisar o comportamento de funções, identificando os intervalos em que elas são crescentes, decrescentes ou constantes. E o tema da nossa aula aí, ó, funções crescentes, decrescentes e constantes. E agora a definição, né? No vídeo passado a gente analisou alguns gráficos, aí a gente viu em quais partes do domínio do gráfico ali ele era crescente, decrescente, quais intervalos a função crescia, qual intervalo a função decrescia. Só que agora a gente vai ver a definição formal, tá? Aí vamos entender o que é, como que faz para saber se a função cresce ou decresce, né, sem analisar um gráfico, por exemplo, só pela definição. Ó, dizemos que uma função f é decrescente em todo o intervalo contido no domínio de f, se para todo x1 e x2 pertencentes a esse intervalo, com o x1 maior do que o x2, a gente vai ter que o f de x1 vai ser menor do que o f de x2. Ou seja, quando o x1 é maior do que o x2, o valor da função no ponto x1 vai ser menor do que o valor da função no ponto x2. Vamos ver isso no gráfico, se é verdade, ó. Então, o que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, um ponto x1, marquei aqui um ponto x2. Aí eu vim aqui até a minha função e liguei. Então, esse daqui é o f de x1. Então, quando o x da minha função aqui, né, é x1, o meu y é f de x1 e deu esse valor aqui. Depois eu marquei um ponto aqui para o x2. Fui lá até na minha função, esse valor aqui é o f de x2. E aí, ó, dá para você observar que o f de x1 de fato é menor do que o f de x2, né? Ó, o eixo y para cima ele cresce, então se o x2 está em cima do x1, x2 é maior do que x1, né? O f de x2 é maior do que o f de x1, ok? Quando isso acontece, a função ela é decrescente, ok? Na função crescente, ó, em um intervalo contido no domínio de f, se para todo x1 e x2 pertencentes a esse intervalo, com o x1 maior do que o x2, a gente vai ter que o valor da função no ponto x1 é maior do que o valor da função no ponto x2. Vamos entender isso aqui no gráfico. Olha bem aqui, o gráfico da função crescente. Então eu marquei aqui o ponto x2, ó, o ponto x2. Aqui, x1 é maior do que x2. Então, ó, o x1, como esse aqui é o eixo x, para cá cresce, né? Então eu coloquei aqui o x1 sendo um valor maior do que o x2. Então, ó, de fato, o f de x1 é esse valor aqui. Esse valor aqui é o f de x2. Se você ver, ó, o f de x2 ele é maior, né? Ó, esse aqui é o eixo y. O f de x2 está acima, o f de x1, né? Desculpa, está acima do f de x2. Então, de fato, f de x1 é maior do que o f de x2. Né, ó, só analisando o eixo, a gente está vendo aqui que o f de x1 está acima do f de x2, né? Então, f de x1 é maior do que o f de x2, que está aqui mais para baixo, né? Mais próximo do zero. Esse daqui está mais distante do zero, tá? Então, a gente pode dizer sim que o f de x1 é maior do que o f de x2. Quando isso acontecer, a minha função ela é crescente, tá? O meu gráfico vai ser crescente. Essas duas funções aqui são funções do primeiro grau, né? Ó, porque o gráfico é uma reta. Toda função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Mas não necessariamente vai ser essas informações aqui vão acontecer só nas funções de primeiro grau. Isso aqui acontece em todas as funções, ok? Agora, vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Olhem bem para esse gráfico. Esse gráfico, ele representa uma função h, tá? Uma função h. Olha bem, uma função h também pode ser constante no intervalo contido no domínio. Nesse caso, para x pertencente a esse intervalo, o h de x vai ser igual a k, sendo k um número real. No gráfico da função h acima, temos
o intervalo crescente, né? Ó, crescente no intervalo 1, 3. Vamos analisar. Vamos ver aqui em qual parte o gráfico é crescente. Bom, o gráfico começa aqui, ó. Ele começa decrescendo. Aqui ele ficou reto, aqui ele começou a subir. Então aqui ele está crescente. Começou a crescer no ponto 1, terminou de crescer, ó, aqui neste ponto, que de fato é o 3. Então, o intervalo onde a função é crescente é o 1, 3. Ou seja, para o x entre o 1 e o 3, a função é crescente. Bom, a função é decrescente nos intervalos que vai de menos infinito até menos 2. Ó, ela é decrescente neste intervalo aqui, ó. Ela vai do menos infinito, né, ó, porque ela começa lá em cima. Lembra que eu falei que a gente viu no vídeo sobre GeoGebra? A gente viu que as funções são infinitas, né? Então ela começa lá em cima do menos infinito e desce e para aqui, ó, no menos 2. Então, este intervalo menos infinito e menos 2, ela é decrescente. E também é decrescente no intervalo 3 até o mais infinito, ó, que é justamente aqui, nesse ponto 3, do 1 até o 3 ela era crescente, ó, tá vendo? Isso aqui ela era crescente. Daqui pra cá, ó, ela começou a decrescer. Então, do número 3 até o mais infinito, né, ó, porque lembra que eu falei que a função ela é infinita, ela continua pra cá? Então, também é um outro intervalo onde ela é decrescente, tá? Eu quero que vocês se atentem bem a isso, viu, gente? Eu quero que vocês se atentem. Eu vou fazer outros vídeos depois sobre as funções no GeoGebra, quando a gente entrar aí em função do primeiro grau, a gente vai ter mais algumas aulas no GeoGebra. E aí eu vou sempre bater nessa tecla, tá? As funções, elas são infinitas. Aqui na lousa, não tem como eu desenhar uma função infinita, né? Porque não tem como eu passar para a parede lá em cima nem para o teto, né? Então não tem como eu fazer uma função infinita. A gente só representa as funções infinitas no computador, dá para baixar o GeoGebra no celular também, aí a gente consegue ver o comportamento da função em todo o domínio dela, né? Porque, por exemplo, a função do primeiro grau, esse gráfico aqui, ó, é uma função do primeiro grau. O domínio da função do primeiro grau é todos os números reais, né? Lembra que a gente estava estudando domínio de função, né? Que a gente já viu, inclusive. E aí a gente viu algo do tipo assim, ó. F de x igual a x. F de x igual a x elevado ao quadrado. Esta função é uma função do primeiro grau, esta é uma função do segundo grau. Os domínios delas são todos os números reais, né? Ó, o domínio dessa função aqui é todos os números reais. O domínio de ambas, tanto desta quanto desta aqui. Então, o domínio é todos reais porque não tem nenhuma restrição para x. Qualquer valor real que eu colocar aqui e elevar ao quadrado, eu vou obter o valor da minha função, tá? Então, quando a gente vai desenhar o gráfico disso daqui, não é só uma pequena parte, né? Não é só uma amostra. O domínio da função é todos os reais. Então, o gráfico ele é infinito. Ele inclui todos os números reais mesmo, tá? Então, quando a gente faz esses desenhos assim na lousa, quando a gente faz os desenhos no caderno, a gente está mostrando uma parte da função, mas não a função inteira, ok? E aqui, ó, no intervalo que vai do menos 2 até o 1, a função ela é constante, ó. Constante no intervalo menos 2 e 1, ó. Pega aqui o ponto menos 2 até o ponto 1, ela é constante. Todos os valores é igual a menos 1. Qualquer x que eu pegue, o y vai ser menos 1. Ou seja, para o x entre o intervalo menos 2 e 1, a função é constante, ok? Note que para o x pertencente a esse intervalo, né, menos 2 e 1, que a função é constante, o valor da função é sempre menos 1, tá? Qualquer x, o valor da função
é sempre menos 1.